Million secrets. Let's go. Dois dias parecem uma eternidade, né? Quando a gente ama. Tô aqui fumando meu cigarrinho de palha. Gosto muito de ficar comigo mesmo. Vocês sabem disso. Tô me renovando pra caramba. Esse negócio de fazer aniversário, novo, mudança de ciclo. Tantos projetos, tantas pessoas, sei lá, tantas coisas. É importante dar essas pausas, sabia? Mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Tem um monte de coisa aí na internet legal pra vocês assistirem, verem. Quer um vinhozinho? Obrigado a todo mundo que sente saudade, viu? Porque se tem saudade é porque tem amor, né? Tá? Daqui a pouco tô de volta. Apareci pra dar um oi.